Olá, está no ar mais um Conversando com Divaldo Franco. No programa de hoje, você vai conferir um compacto especial dos programas que falaram sobre a mediunidade infantil e as mortes prematuras. Acompanhe a matéria. Seu filho anda lembrando de coisas que não viveu? Anda dizendo palavras que nem ao menos sabe o que significam? Conversa e brinca por horas com amigos invisíveis? Prepare-se, pois seu filho pode estar em contato mediúnico. Ele é loiro, ele tem olho castanho e na pele ele é macio. Esse é o Vinícius. Fico conversando com ele, mas eu converso pela mente, sabe? Os melhores conselhos que ele me deu é pra mim não desistir. Sou Rosângela, eu sou a mãe da Ana Beatriz. Tá? A Ana Beatriz tem um amiguinho imaginário, e a princípio um amiguinho imaginário, mas assim, já fazem 10 anos que eu estou estudando Espiritismo, então eu entendo o que ela tá, qual é a relação dela com o amiguinho, né? Ele é assim, bem real para ela. Chico Xavier também despertou para sua mediunidade logo cedo. Aos 4 anos, o menino já enxergava, ouvia e conversava com o espírito de sua mãe desencarnada. Quando falava no assunto, Chico deixava todos preocupados. Muitos chegaram a achar que o menino estava louco. Consultaram até um padre que mandou que ele acompanhasse uma procissão carregando uma pedra na cabeça. Moisés é a prova viva de que a história nos mostra que a mediunidade sempre existiu em todas as idades, em todos os momentos. Ivone Pereira, aos 4 anos, também se comunicava com os espíritos, mas achava que eles eram encarnados. Com 8 anos, realizou um desdobramento da alma, que nada mais é do que se deslocar espiritualmente através do sono e lembrar-se, ao acordar, das percepções do ocorrido. Experiência que a deixou impressionada. Ivone estranhava tanto a sua atual encarnação que chegou a sentir falta de elementos da vida anterior, como a casa na Espanha e a família que tinha por lá. A mediunidade nas crianças é uma coisa muito natural. E por ser natural, a criança não encara como uma mediunidade, como uma aptidão especial em geral. Quando as crianças nos surpreendem com esses dons especiais, é bom tomarmos alguns cuidados, como ensina a doutrina espírita. Allan Kardec advertiu que devemos evitar o desenvolvimento da mediunidade nas crianças, para não causar um trauma na vida dos pequeninos, que dificilmente entenderão os fenômenos. E a abordagem tem que ser sempre cuidadosa, para não assustar pais ou crianças, enfim. A manifestação espiritual não tem hora nem idade para chegar. É preciso entender esses casos com delicadeza e fazer de tudo para que a pureza da criança seja preservada, independente de suas capacidades mediúnicas. Afinal, quem elogiou a pureza da infância foi ninguém menos que... O tema mediunidade ele vem crescendo muito nos meios de comunicação. Jesus nos afirmou que quando chegasse o momento anunciado, nossos filhos profetizariam. Nós poderíamos afirmar que este momento chegou? Podemos dizer que já chegou há bastante tempo. Aliás, a frase está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2. Disse o profeta Joel: nos últimos dias, disse o Senhor, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos mancebos terão sonhos, vossos servos terão visões. Nesses dias derramarei o meu espírito sobre vós, e etc. Em todas as épocas, os fenômenos mediúnicos ocorreram com todos os indivíduos, desde a infância à senectude. Hoje, no entanto, o número de crianças médiums ostensivos é muito maior. Primeiro porque já existe uma compreensão mais profunda, inclusive da psicologia, que sempre admite a possibilidade da criança estar brincando com seu amigo imaginário, o que é muito positivo, porque na visão psicológica desenvolve a criatividade, desenvolve a experiência lúdica, a criança passa a ter momentos agradáveis de convivência, quando não se tratam de espíritos perversos.
Porque o ser infantil é um espírito velho, o corpo é que é jovem, mas ali está alguém que traz todo um passado caracterizado por fenômenos de vária ordem, invariavelmente fenômenos negativos. E aparecem-lhes os espíritos perversos, que eles tornam as noites insuportáveis, levando-os a pesadelos no momento do parcial desprendimento pelo sono. Então hoje é muito comum, e esse filme a que você se reportou, extraordinário, e que a criança tem a visão perfeita, fez-me lembrar-me das minhas experiências pessoais quando eu assisti mais ou menos entre 8 e 10 anos, quando foi projetado lá em Salvador. De uma cena há pouco tempo que passou numa novela da Globo, a mãe já desencarnada, ela balançava seus filhos num parque. Nós sabemos que pela doutrina espírita isso só seria possível se uma das crianças tivesse a mediunidade de efeitos físicos. Isso é possível nos dias de hoje? Sim. Muitas vezes os espíritos utilizam-se de energia de alguém que está nas cercanias e promove aquele movimento de natureza física usando o ectoplasma, não necessariamente no caso da criança, mas também tirando as energias da natureza. Há uma palavra sânscrita chamada Mahaprana, que seria a eliminação das forças vivas da natureza, na qual, Mahaprana, os espíritos podem trabalhar, naturalmente utilizando-se também dos nossos recursos de natureza ectoplásmica. É muito possível, porque a mudança de objetos de um lugar para o outro pode ocorrer quando há normalmente uma criança ou um adolescente, mas também quando existe alguém, não necessariamente dentro de casa, mas nas cercanias. Os espíritos retiram energia e conduzem-na, fazendo pseudópodos, realizando membros de constituição ectoplásmica, mas com a mesma densidade da matéria conhecida por nós. Divaldo, com a chegada da nova geração, conhecida como crianças índigo e cristal, a mediunidade em crianças deve aumentar? Acredito que sim. Quando vejo, por exemplo, os DDAs e os TDAH, as crianças que têm dificuldade de aprendizagem e as crianças hiperativas. Aliás, nunca devemos nomear a criança com este ou com aquele título. Quando usamos a palavra índigo ou cristal, é apenas para caracterizar uma nova experiência. Mas a criança sempre é criança. É óbvio que a mediunidade pode estar em um grau bem mais avançado. Digamos, na linguagem kardeciana, pode ter uma mediunidade ostensiva e pode estar sob a injunção de entidades perturbadoras. Porque o fato de ser uma criança índigo, rotulando-a, não quer dizer que seja elevada. Porquanto os índigos, segundo os técnicos, estão classificados em 4 ordens. Os humanistas, por exemplo, os artistas, não são necessariamente moralmente evoluídos. Eles trazem uma grande experiência na arte, no sentimento da solidariedade, mas não do amor. E podem tornar-se muitas vezes violentos. Segundo os espíritos me narram, eles vêm para quebrar tabus, para preparar o advento de uma nova era, para aqueles interdimensionais, os que são pacíficos, os que são lúcidos, os que são nobres. Esses espíritos da nova era, anunciada por Allan Kardec, promoverem o progresso da sociedade. O fato de eles haverem sido chamados índigos e cristais, parece-me que é uma forma de caracterizar uma nova mentalidade, mas é criança do mesmo gênero. Há aqueles que reagem muito à denominação, devem ter as suas razões, o que não implica que nós devamos mudar o nosso conceito em torno da ideia na qual encontramos fundamentos doutrinários. No próximo bloco, você vai relembrar os melhores momentos do programa sobre mortes prematuras. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.